tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor. Hoje nós iremos falar sobre o consumidor por equiparação, que nós já introduzimos um pouco na aula passada sobre a figura do consumidor de equiparação, por equiparação, mas nós vamos aprofundar um pouco desse conhecimento acerca do consumidor por equiparação para você ficar ligado. Você que é aquele consumidor que não utiliza o produto ou serviço diretamente, mas de forma indireta, está vulnerável e acessível ao serviço. Você também é um consumidor por equiparação. Você também pode pleitear direitos, deveres, garantias, inclusive o acesso ao judiciário. Ok? Então vamos lá. Começar a nossa aula aqui, A figura do consumidor por equiparação, conforme vocês estão vendo na tela, e as respectivas consequências jurídicas. Onde é que está descrito isso? Dr. Bruno, está lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Grifem bem essa parte. Todas as vítimas do evento. Ok? Ou seja, todas as vítimas do evento danoso, do evento que feriu direitos e garantias consumeristas, certo? Não só aquele que contratou diretamente, não só aquele que comprou diretamente, mas também aqueles que indiretamente sofreram os danos do evento, eles também serão consumidores. Como está explicado aí. Todos aqueles que não participaram da relação de consumo, não adquiriram qualquer produto ou contratação de serviço, mas sofreram alguma espécie de lesão e merecem a proteção do CDC como se consumidores fossem. Não são consumidores originariamente falando. Sim, se for pegar o sentido original, eles não compraram o produto e não contrataram o serviço diretamente. Mas são tratados como se fossem consumidores de forma indireta, porque também sofreram dano de algo, de um serviço ou de um produto que estavam acessível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui na hora. Eu compro um celular, eu deixo o celular carregando lá em casa, tá novinho o celular, tá brilhando. O celular tá brilhando tanto que eu me olho nele assim, e por trás dele há um espelho, eu consigo pentear o meu cabelo. Brincadeiras à parte, o celular está zerado. Bota o celular para carregar. Na primeira noite, o celular dá uma explosão que pega fogo na sala, só que você consegue pegar o extintor de incêndio e apagar o fogo ali na hora. E aí, quem é consumidor? O dono do celular, o comprador que comprou o celular, Ou todas as vítimas do evento danoso? Acabamos de ver aqui, todas as vítimas do evento danoso, isso mesmo. Todo mundo que mora na casa é consumidor também, porque estava acessível aquela explosão e aquele incêndio que poderia ter tomado proporções maiores na casa toda. Já pensou? Já pensou? Até a vizinhança também, se quiser, tem direito a pleitear o consumidor por equiparação. Claro, depende do tamanho do dano, é claro, da fundamentação jurídica que vai dar, certo? Mas eu entendo que até a vizinhança também, nesse caso específico que eu disse, porque foi uma explosão que gerou um incêndio, e o incêndio se propaga. Então depende do tamanho e da proporção da coisa, para esse exemplo que eu disse, certo? Invocando assim a proteção do artigo 12 e 14 do CDC, que é uma proteção aos consumidores, e quando essa proteção ela não é garantida, quando essa proteção ela é burlada, o que acontece? Acontece que você se torna uma vítima do evento danoso, certo? Vamos passar para o próximo slide, gente, e nós vamos ver o artigo 12 primeiro. O artigo 12 ele fala do fato do serviço ou produto, certo? O fato do serviço ou produto, gente, será falado especificamente em uma aula propícia, destrinchado, estudado, porque existe uma diferença entre fato e vício do serviço ou do produto. Desde já,
eu te alerto que fato, como o nome já diz, é um acontecimento, né? É algo que acontece, é um fato mesmo que lesa, como no exemplo que eu dei, o celular que foi comprado, que explodiu. Foi um fato do produto aquilo ali. Fato. Um fato que causou danos à casa, né? Inclusive os consumidores por equiparação e o dono do celular, o comprador, podem pedir reparação também material, pelo que veio a perder mediante a explosão do celular, né? Foi um fato que aconteceu, danoso, esse fato tem que ser danoso, certo? Que atingiu esferas alheias, consumidores por equiparação. O artigo 12 do CDC vai dizer: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, atenção, mais uma vez, a gente viu na primeira aula, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, da fabricação, da construção, da montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. Certo? São os defeitos que vai fazer com que o produto ou serviço gere um dano, né? Ocorra um fato, né? Que atinja terceiros e o próprio dono, o próprio contratante do produto ou do serviço. E para continuar, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Sobre a questão das informações, gente, é bom a gente frisar que foi abordado lá na aula grátis. Corre lá para a aula grátis e para o comecinho da primeira aula, que está sendo bem destrinchado, está sendo bem abordada a questão da publicidade, essa questão das informações, certo? Que no decorrer da aula nós iremos destrinchar ainda mais, pois tem algumas questões técnicas de informações que o fornecedor tem que fornecer informações claras, precisas, ostensivas, corretas, verdadeiras. O fornecedor tem que fornecer todos esses tipos de informações. Como nós já falamos nessa aula, está na aula propícia, corre lá para a aula grátis que você vai ver tudo bem detalhado para você, também na prática. Certo? Eu queria que vocês também atentassem à parte que fala da independentemente da existência de culpa. O fato ocorre, certo? Independentemente se por culpa do fornecedor ou não. Independe se ele teve culpa ou não. O fato aconteceu. Houve a explosão do celular. Houve um dano, quase incendiou a casa, quase todo mundo morreu. Quase todo mundo foi pro beleléu. Beleléu é uma linguagem que eu vi num programa de TV, né? Então, o que é que acontece, gente? Como é o nome disso? Responsabilidade objetiva. É o nome disso. Eu sei que é um termo técnico, mas é bom você saber, porque independe de culpa do fornecedor. Aconteceu o fato, aconteceu o dano, teve um fato danoso, né? Não só pode ser esse fato, mas como pode ser outros fatos. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. O serviço de energia na rua, né? Estoura um negócio daquele que eu esqueci o nome. Produtor, você me lembra o nome? Aquele negócio que fica no poste, como é o nome? Estoura um negócio daquele. O produtor não soube informar. Uma taboca, disseram que é uma taboca o nome, eu não sei bem o nome, uma taboca. O meu sogro, ele trabalha com isso, ele me disse o nome, só que eu esqueci, mas não vamos rolar isso aqui não. Estoura um negócio daquele, certo? Então, estourando um negócio daquele, estava passando 3 pessoas pela rua. Não era próxima à casa dessas 3 pessoas, não era, estava passando pela rua, certo? Mas e aí? E aí? São atingidos por esse estouro, bateu faísca em um, né? A outra ficou cega, que Deus o livre e guarde. E aí o que fazer? Elas têm direito a uma reparação contra o Estado. Por quê? Elas são consumidoras por equiparação. Por mais que elas não sejam rente à casa delas, não morem ali perto, né? Elas estavam suscetíveis
a um evento danoso, né, que é um fornecimento público, lembrem-se disso, um fornecimento público, que pode ser público ou privado, de energia elétrica, que fez com que danificassem as mesmas. E claro, com certeza, elas têm o lar delas, quem não tem o seu lar, todo mundo tem a sua casinha, todo mundo tem a sua morada e todo mundo paga energia elétrica, então elas também consomem serviços de energia elétrica e pagam serviços de energia elétrica. Elas são, nesse caso específico supramencionado, consumidores por equiparação. O nome do negócio me fugiu mesmo a cabeça. Taboca, transformador, mas tem um nome específico. Eu quero dizer o nome que o meu sogro me diz. Subestação, gente, lembrei. Mas acho que subestação é outra coisa. Eu me enrolei aqui, me perdoe. Mas enfim, vocês entenderem, é isso que importa, galera. Brincadeiras à parte, agora vamos lá para o artigo 14 do CDC, hein? O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Olha só de novo o termo, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Gente, só uma observação, certo? O artigo 12, ele está se reportando a produto, certo? Aos defeitos, aos danos que os produtos causaram, como no caso, o exemplo do celular que eu dei. O artigo 14, ele está se reportando ao serviço, né? Aos defeitos, né, que os serviços vierem a causar, certo? Então, o fornecedor dos serviços, ele tem que responder por essa reparação. Tem que responder por essa reparação. Atenção, a responsabilidade é objetiva também. O que significa dizer que independe da existência de culpa, de comprovação de culpa. Independe de eu provar se o fornecedor é culpado ou não. Independe, gente. Independe, ele tem que reparar o dano que o serviço dele causou. Foi fornecido um serviço que causou um dano a alguém específico, à coletividade, quem sabe, né? Lembrando que nós estamos no tema de consumidor por equiparação. Então vamos citar aqui a coletividade, ele tem que reparar o dano, o nome disso é responsabilidade objetiva, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como até mesmo por informações insuficientes ou inadequadas. Há uma diferença. Informações insuficientes, ou seja, estudamos isso também na aula de publicidade, corre lá para a aula grátis. Informações insuficientes são informações que não estão completas. Não estão completas. E aí quando você vai usar o serviço, né, a funcionário ou a atendente diz, tem que ter isso, isso e isso. Pague mais uma taxa tal e um valor tal. Gente, na hora que publicou o anúncio, não tinha isso. São informações insuficientes. Ou você já contratou o serviço e você se depara com surpresas que não foi informado inicialmente. Não foi contratado por você, por contrato, e sequer anunciado em publicidade. Taxas, né? Direitos até, garantias, né? Tiradas de você sem que você soubesse, porque as informações eram insuficientes ou inadequadas. Informações inadequadas, informações que não são corretas, que não são verdadeiras, que não são adequadas, que não se adequam até mesmo ao tipo de serviço fornecido. Eu estou falando aqui que eu vou fornecer aula de cursinho para quem quer passar no vestibular, certo? Aí eu boto um professor para lecionar matemática, mas o professor é professor formado em biologia. Olha só a inadequação. Como é que um professor desse vai ter uma capacidade e o aluno vai ter uma garantia, uma segurança desse serviço? Como é? Né? Mais um exemplo prático que eu estou dando para vocês. Ok? Vamos passar para o nosso próximo slide. Né? Esperamos que até aqui vocês estejam concatenando aí as informações para que vocês possam ficar cientes na prática, possam ficar cientes na vida de vocês, seus direitos de consumidores. Temos várias aulas interessantes durante o curso, né? Coisas específicas, aulas específicas face
alguns casos específicos mesmo, e até algumas empresas de fornecimentos de serviços específicos. Não vamos dizer o nome das empresas, de empresas, claro, isso é antiético, né? Mas o fornecimento de serviços que algumas empresas fornecem. Tudo isso vocês vão ver na nossa aula, gente. Espero que vocês estejam gostando. Vamos deixar de conversa e vamos para casos práticos. Olha só, hein? Casos práticos. Vamos lá. Fulano adquire um celular e dá de presente a seu filho. Fulano Júnior. Fulano Júnior. Acontece que ao ligar o aparelho, este não funciona. Fulano Júnior é o terceiro prejudicado. Ele ganhou o celular do pai. O pai comprou o produto. O pai é consumidor também. Consumidor originário, vamos dizer assim. E aí deu para Fulano Júnior. Fulano Júnior, quando foi ligar o celular não estava ligando, o celular estava quebrado, o celular estava com algum problema, o celular esquentou de forma que ele ficou com medo. Não quero mais celular. O celular esquentou, está com problema, quero trocar. Tem direito à troca. Tem direito. Se comprou pela internet, tem direito à desistência em até 7 dias. Tem direito à troca em até 30 dias. E 90 dias de garantia. Prazo máximo do Código de Defesa do Consumidor, ao qual nós iremos também estudar mais adiante. Ok? A depender do prazo, a depender da situação, essa garantia muda. Não seria mais 90 dias. Ok? Mas nós vamos estudar isso mais adiante. Segundo exemplo, Beltrano passando na rua. Assim, os exemplos aqui é assim, é fulano, Beltrano, acredito que vai ter o Cicrano, mas vamos para o Beltrano. Passando na rua e o ônibus de turismo desgovernado capota e o atinge. Olha só, um ônibus de turismo. Então, qual era o serviço que ele fornecia? Turismo. Era um ônibus de turismo. Capotou, atingiu Beltrano. Fazendo com que Beltrano tivesse várias escoriações. Aqui fala etc, mas vou colocar aqui, quebrou o braço, vou colocar aqui, teve uma fratura exposta, eu vou colocar aqui, teve um órgão amputado. Tá repreendido. Tá repreendido isso. Já estou indo longe demais. Mas aconteceu isso tudo por causa de um ônibus de turismo desgovernado. Está aqui entre parênteses que havia uma relação de consumo entre os passageiros do ônibus e a empresa. Né? Quem estava dentro do ônibus é consumidor, porque estava usando o serviço de transporte, perdão pessoal, de transporte, né? De transporte, né? Não é transporte coletivo, de turismo, transporte de turismo, ok? Mas quem estava fora do ônibus, Beltrano, e se tivesse mais alguém com ele também, né? Mas aqui o caso é Beltrano, também foi atingido. E aí Beltrano, ele é um consumidor por equiparação. Ele não estava no ônibus. Ele não estava no ônibus, mas ele foi atingido. Ele é um consumidor por equiparação. Pode entrar na justiça, requerer os direitos, requerer que a empresa, né, de transporte do ônibus faça as reparações materiais, médicas, morais. Pode entrar tranquilamente na justiça, porque você foi atingido e você é um consumidor por equiparação. Beltrano é um consumidor por equiparação. Explosão no shopping foi um exemplo que eu já dei, né? Falha na energia elétrica de poste que incendeia a casa, atinge o proprietário e terceiros que lá residem. E não só, até mesmo a vizinhança exposta ao risco. Também foi um exemplo que eu já dei. Gente, estamos chegando no final da aula já, hein? E eu queria trazer aqui uma jurisprudência da terceira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É um grande exemplo que não pode faltar, certo? A queda de um avião que fazia o serviço de táxi aéreo. Era um serviço de táxi aéreo, certo? Foi uma decisão unânime da terceira turma do STJ, né? Que admitiu inclusive a inversão do ônus probatório, artigo 6º, inciso 8º do CDC, que nós já estudamos, né? Se você for para outra aula, você vai ver que nós explicamos o que é a inversão do ônus probatório, ok? E admitiu ao consumidor equiparado, ao consumidor por equiparação.
foi admitido a inversão, donos da prova, ao consumidor por equiparação, ou seja, eu não vou nem ler a jurisprudência, mas possivelmente o consumidor era, por equiparação, é aquele que não estava no avião, mas que de alguma forma foi atingido por esse avião. Vamos ler a jurisprudência para a gente encerrar nossa aula? Esse alargamento de âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relação social que atingiu a prevenção e a reparação de eventuais danos e a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou serviço. É o que se verifica na hipótese em análise, em que o acidente mencionado nos autos causou não apenas prejuízos de ordem material, foi falado ao autor, que teria sofrido também danos emocionais e psíquicos. Eu também posso aqui incluir dano moral. Eu também posso aqui incluir o dano estético também. O dano estético também é previsto no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, né? Também poderia incluir o dano estético. Cara, você sofreu uma lesão como consumidor por equiparação, você não tinha nada a ver com a história, e de repente você ficou cego de um olho, porque é um fragmento daquele avião que caiu, pegou no seu olho. Você ficou cego de um olho. Você quer ingressar no judiciário com ação por dano material, moral, estético, você quer uma cirurgia para pelo menos diminuir a feiura que o seu olho ficou, quer ficar pelo menos com o olho menos feio, né? Não vou dizer mais bonito, porque não fica mais bonito. Não fica. Ficou cego, infelizmente. Claro, também você pode a reparação por dano moral, também é um direito seu pedir a reparação por dano moral, né? E com isso você está bem ciente do que significa a figura do consumidor por equiparação. No nosso Instagram, vou falar aqui o meu Instagram pessoalmente, porque eu dei uma aula de 1 minuto, aliás, 2 minutos, que teve parte 1 e parte 2 acerca disso também, de uma forma bem abrangente, bem rápida, @ItaloLeite, procura lá, segue-me nas redes sociais, certo? Eu também falo sobre isso de uma forma bem abrangente, de uma forma bem rápida, porque nós gostamos, nós amamos essa área. Não estamos aqui à toa nessa área, nós queremos que você tenha o conhecimento dos seus direitos. Nós queremos esclarecer todos vocês. Ok? Fiquem na próxima, pessoal. Terminamos essa aula. A próxima aula teremos mais novidades, um novo tema, e que Deus possa abençoar a todos vocês. Até a próxima. Um forte beijo. Tchau.